Boa noite. Boa noite. Ex-diretor da Dersa no governo Serra perde a liberdade e vai para a prisão domiciliar. Suspeito de corrupção no Rodoanel, Paulo Vieira de Souza vai ter de usar tornozeleira. A equipe da Lava Jato realiza buscas em Lisboa atrás de provas de corrupção na Petrobras. O alvo é um operador de propinas para o PMDB e o PT num contrato com a Odebrecht. Temer continua com apenas 4% de aprovação na pesquisa Ibope. Em discurso na ONU, o presidente exibiu confiança e afirma que melhorou a situação do Brasil. Um ano após o incêndio, o mercado municipal de Santo Amaro continua abandonado. O prédio está fechado e algumas barracas funcionam precariamente no estacionamento. Adolescentes de São Paulo criticam o uso de redes sociais para divulgar imagens íntimas. Uma ação do Unicef com o Facebook orienta a pedir ajuda e encaminhar denúncias de assédio. Nos Estados Unidos, Bill Cosby é condenado por agressões sexuais e vai para a cadeia. O famoso comediante de 81 anos foi acusado por dezenas de mulheres. O Jornal da Gazeta está no ar. O presidente Michel Temer discursou hoje pela última vez na ONU como presidente do Brasil e destacou que entrega o país melhor do que encontrou. Ele também criticou o isolacionismo, a intolerância e o unilateralismo. Temer abriu a reunião da 73ª Assembleia Geral da ONU em Nova York, nos Estados Unidos. Tradicionalmente, há 7 décadas, o Brasil faz a abertura do debate. E esta é a terceira participação de Temer à frente do cargo. Em quase 21 minutos, Temer criticou o isolacionismo, a intolerância e o unilateralismo, questões que, segundo ele, podem comprometer o aprimoramento da ordem internacional. Se quisermos aprimorar nossa ordem coletiva, hoje se impõe ainda outra tarefa, a de defender a própria integridade dessa ordem. Ordem que, por imperfeita que seja, tem servido às causas maiores da humanidade. O MDBista aproveitou a oportunidade também para exaltar conquistas do seu governo, destacando a estabilização da economia. Dissemos não ao populismo e vencemos a pior recessão da nossa história. E sobre o papel do Brasil na questão da crise migratória na América do Sul, citando o abrigo aos venezuelanos. O Brasil tem recebido todos os que chegam ao nosso território. São dezenas de milhares a quem procuramos dar toda a assistência. Em tom de despedida, Temer encerrou o discurso dizendo que deixará o cargo com a tranquilidade de dever cumprido. O país que entregarei a quem o povo brasileiro venha a eleger é melhor do que aquele que recebi. Muito ainda resta por fazer, mas voltamos a ter rumo. Agora é ir adiante. Na pesquisa Ibope divulgada ontem, o governo Temer aparece com aprovação de apenas 4% da população e reprovação por 77%. E em discurso na Assembleia Geral da ONU, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provocou gargalhadas de chefes de Estado ao elogiar a própria administração. O presidente americano, que discursaria logo depois de Michel Temer, se atrasou e foi substituído por Lenín Moreno, do Equador. Diante de chefes de Estado e representantes de 190 países, Trump atacou o governo iraniano, afirmando que o país busca semear caos, morte e destruição com as armas nucleares e apoio a grupos extremistas. Ele afirmou que só uma campanha de pressão mundial contra o Irã pode isolar o país e conter a ameaça. Antes do discurso, Trump tuitou que só se reuniria com o presidente iraniano se o Irã aceitasse as condições americanas para o fim dos esforços militares e nucleares do país. Em resposta, o presidente iraniano Hassan Rouhani afirmou que a atual administração americana está determinada a tornar ineficazes todas as instituições internacionais e que nem mesmo esconde seus planos de desestabilizar o Oriente Médio. Trump afirmou que em menos de 2 anos, seu governo fez mais do que qualquer administração na história do país. A plateia riu alto e Trump afirmou que não esperava essa reação. Didn't expect that reaction, but that's okay.
A 73ª Assembleia Geral da ONU tem como principal tema a construção de sociedades mais igualitárias, pacíficas e sustentáveis. O governo de Trump, em menos de 2 anos, tomou várias decisões que contrariam a maioria da ONU, como a recusa em ratificar o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas e o abandono do acordo nuclear com o Irã, assinado em 2015. Aqui em São Paulo, uma reunião entre presidenciáveis de centro-direita fracassou. Marina Silva, da Rede, e Henrique Meirelles, do MDB, desistiram na última hora do encontro com Geraldo Alckmin, do PSDB, e Álvaro Dias, do Podemos. A reunião articulada pelo advogado Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça e um dos autores do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, iria tratar de uma possível união em torno de uma candidatura presidencial única. João Amoedo, do Novo, também foi chamado para a conversa, mas não aceitou. Os candidatos à presidência da República mais bem colocados nas últimas pesquisas fizeram campanha hoje em São Paulo e no Rio. Geraldo Alckmin, do PSDB, ficou na capital paulista. Ele fez uma caminhada na região central. O tucano defendeu a aprovação da reforma da Previdência com idade mínima menor para as mulheres e transição para o futuro. Em entrevista ao programa Pânico, disse que a candidatura folclórica de Bolsonaro não resiste ao segundo turno e negou apoio a Haddad, caso não passe para outra fase. O ex-governador afirmou ainda que o adversário do PSL é um passaporte para o PT voltar ao Palácio do Planalto. Fernando Haddad, do PT, fez campanha no interior do estado. Ele visitou a cidade de Campinas, onde participou de uma caminhada. O ex-prefeito paulistano minimizou as pesquisas. Disse que vai trabalhar até o primeiro turno para ampliar o número de votos. Afirmando ser alvo dos adversários, Haddad afirmou que não fará ataques pessoais e que não irá revidar. Segundo o candidato, o Brasil precisa de diálogo. Ciro Gomes, do PDT, fez campanha em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O candidato disse que pretende aplicar uma política tributária mais simples, com menor taxação do consumo dos mais pobres. Em terceiro lugar, nas intenções de voto, disse que o cenário eleitoral ainda está em aberto e lançou dúvidas sobre a idoneidade das pesquisas. Afirmou que num país onde se compra e se vende até deputado, questionou se os institutos de pesquisas estão imunes ao poder avassalador do dinheiro e da corrupção. Marina Silva, da Rede, também passou o dia na capital paulista. Ela participou de uma sabatina promovida pelo Twitter. A candidata criticou a banalização da corrupção no ambiente político. Em queda nas pesquisas, disse ser contrária ao voto útil. Pediu aos eleitores para continuarem mobilizados. Falou que no primeiro turno o eleitor deve votar em quem acredita. A ex-senadora fez uma defesa do papel da mulher. Disse que num eventual governo vai criar políticas para combater a violência contra o sexo feminino. Henrique Meirelles, do MDB, deu entrevista para rádios do interior e fez caminhada no Mercadão, no centro de São Paulo. O MDBista conversou com comerciantes e populares. Ao comentar sobre uma possível união de partidos do centro, Meirelles disse que basta Alckmin desistir ou outros candidatos desistirem. Afirmou que a candidatura dele está crescendo e que acredita que o povo brasileiro vai escolher a competência, a honestidade, a seriedade e a experiência. No boletim médico do Hospital Albert Einstein, divulgado hoje, a equipe médica de Jair Bolsonaro, candidato do PSL à presidência, informou que o paciente apresenta boa evolução clínica, sem dor, sem febre e nem sinais de infecção. Segundo os médicos, o candidato iniciou dieta branda com boa aceitação. À tarde, ele recebeu a visita do pastor e deputado federal Marco Feliciano, do Podemos. A Polícia Federal abriu um novo inquérito para continuar a investigação sobre o ataque à faca de Adélio Bispo ao candidato do PSL, Jair Bolsonaro. O primeiro inquérito da Polícia Federal sobre o caso vai ser encerrado até o fim dessa semana, já que Adélio está detido em um presídio federal e, de acordo com os procedimentos da Justiça, casos como o dele devem ter um inquérito resolvido com no máximo 30 dias. Nessa primeira investigação, a conclusão deve ser a de que Adélio agiu sozinho e por motivos pessoais ao atacar o candidato do PSL. Na nova frente de trabalho da PF, o delegado federal quer investigar a vida pregressa do agressor nos últimos 2 anos e entender os passos dele nesse período até o ataque de Juiz de Fora. Em entrevista ontem à rádio Jovem Pan, Bolsonaro disse ao jornalista Augusto Nunes que a ação foi política e precisa ser mais bem apurada pela Polícia Federal.
E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. Mais uma pesquisa do Ibope, essa pesquisa muito contestada por militantes de todos os lados, né, aponta a possibilidade de haver um segundo turno bastante grande e que esse segundo turno seja a disputa entre Jair Bolsonaro, do PSL, da extrema-direita, e Fernando Haddad, do PT, da esquerda. O que há de comum nas duas candidaturas, na disputa, é o ex-presidente Lula, condenado por crimes comuns de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Lula foi condenado a 12 anos e um mês e está preso numa cela lá em Curitiba. Mas é de lá que a campanha toda anda, né? Da parte do Haddad, que é um preposto dele e que chegou agora a 22%, numa subida muito íngreme, digamos assim, nas pesquisas, e contra ele o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, um capitão do Exército, um partido pequeno, com o vice de outro partido pequeno, do baixo clero, chegou porque ele é realmente, dos 13 candidatos, o único que pode dizer com clareza que é anti-Lula, que é anti-PT. Os outros são mais ou menos, alguns mais, outros menos, mas ele é mesmo. Então, esta eleição será decidida provavelmente em segundo turno e vai contar, afinal, qual é a posição da maioria dos eleitores brasileiros sobre esse mito que queria ser candidato e não foi porque está preso e não tem a menor lógica ele ser preso. No entanto, com lógica ou sem lógica, ele participa da campanha ativamente, está, pelo menos em todos os horários políticos, eleitorais que eu vi na televisão, e está sendo decidida para o bem ou para o mal. Ou ganha o preposto dele, o seu poste, Fernando Haddad, ou ganha o seu desafeto número 1, aquele que representa todos aqueles que se sentiram prejudicados pelos governos dele e do PT. Eu volto quinta-feira, ou seja, depois de amanhã, direto ao assunto. Em pé. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Fernando Marcato, professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e eles vão falar sobre os limites legais para a concessão de indulto ao ex-presidente Lula. Vamos ver agora como foi o dia de campanha dos candidatos ao governo de São Paulo mais bem colocados nas pesquisas. Paulo Scaff, do MDB, se encontrou com representantes do setor de usinas de álcool e açúcar na Avenida Paulista. Depois, visitou a cidade de Engenheiro Coelho, no interior do estado. O MDBista defendeu o agronegócio, disse que o setor deve ser mais fortalecido para gerar empregos. Márcio França, do PSB, também fez campanha na capital. Ele visitou o Hospital das Clínicas e se encontrou com estudantes no Memorial da América Latina. Candidato à reeleição, França disse que vai cobrar reembolso do governo federal pelo atendimento de pessoas de fora de São Paulo no Hospital das Clínicas. João Dória, do PSDB, visitou o bairro do Rio Pequeno, na Zona Oeste, e deu entrevista à TV Record. Afirmou que o colega de partido Geraldo Alckmin não é uma âncora em sua campanha e negou a aproximação com Bolsonaro. Criticou Márcio França. O ex-prefeito afirmou que o atual governador é um aliado de Lula e um socialista. Luiz Marinho, do PT, deu entrevistas na capital e depois foi para Campinas, onde fez campanha com Fernando Haddad, candidato petista ao Palácio do Planalto. Marinho disse que acredita que vai estar no segundo turno com apoio de Lula. Marcelo Cândido, do PDT, fez campanha em Suzano. Ele já comandou a cidade por 2 vezes. O pedetista defende a educação em tempo integral. Disse que, se for eleito, vai levar essas escolas para todas as cidades do estado. Um ano depois de um incêndio que destruiu todo o mercado municipal de Santo Amaro, os vestígios das chamas ainda são visíveis. Quem trabalha lá espera por providências do poder público. Dona Joana trabalha há mais de 30 anos no mercado municipal de Santo Amaro e perdeu toda a mercadoria no incêndio. Um dia que dificilmente será esquecido por ela. Muito triste. Você acordar de madrugada sabendo que o que você tinha aqui foi tudo embora, a chama consumiu, foi bastante triste. Dona Joana e outros permissionários continuam na tenda improvisada montada no estacionamento do mercado. Uma estrutura que deveria ser provisória. Quem mantém os boxes por aqui afirma que as vendas caíram pela metade. Alguns comerciantes já foram até embora.
Outros tiveram que se reinventar, como Cláudio, que tem uma banca de produtos naturais. A gente buscou aumentar a nossa variedade de produtos, fazer várias ofertas de itens. A gente também ativou um delivery, uma entrega a domicílio, que, aliás, os que estão melhores aqui dentro são os que potencializaram essa entrega a domicílio. Foi uma necessidade. Diante da dificuldade, a gente buscou ser criativo para poder manter as vendas, né? Há exatamente um ano, o mercado construído em 1958 foi atingido por um incêndio. 60% das lojas foram destruídas. O prédio permanece fechado e dentro ainda estão as marcas deixadas pelo fogo. Após o incêndio, a prefeitura anunciou que o mercado municipal de Santo Amaro seria concedido à iniciativa privada. Mas, por enquanto, ninguém se interessou em fazer a gestão do espaço por 25 anos. Quem assumir o mercado ficará responsável por fazer as reformas das áreas atingidas pelo incêndio e também pelas obras de manutenção, ampliação e melhorias. Eu sinto falta do mercado antigo, mas eu nunca deixei de vir e eu vou dizer que eu vim mais como ato de resistência. A qualidade dos produtos é muito boa e o preço também compensa. Um levantamento feito pela produção do Jornal da Gazeta mostra que dos 15 mercados municipais da capital, apenas 2 têm o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB, um documento obrigatório que atesta que o imóvel segue todas as normas de segurança contra incêndios. É o caso do Mercado Municipal de São Miguel, na Zona Leste. Há 3 anos, a rede elétrica foi trocada. O prédio tem saídas de emergência bem sinalizadas e vários extintores espalhados pelo mercado. Um modelo que quem trabalha em Santo Amaro espera, num futuro próximo, encontrar. Conciliar todos os interesses, o interesse da prefeitura, o interesse do concessionário e o nosso dos permissionários. Aqui é minha vida e aqui do mercado a gente pagou o estudo dos filhos, são os amigos que estão com a gente até hoje, os clientes super amorosos, então é um pedacinho da minha vida estar aqui. Em nota ao Jornal da Gazeta, a Prefeitura afirma que, de acordo com a legislação, a responsabilidade pela implantação da norma de segurança sobre incêndios é da associação formada pelos permissionários do mercado. Mesmo assim, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico fiscaliza periodicamente os mercados municipais e sacolões. A nota diz ainda que há esforço para a readequação do edital de concessão do mercado de Santo Amaro para relançá-lo em outubro. Foi divulgada agora há muito pouco tempo a pesquisa, agora sim, foi divulgada há muito pouco tempo a pesquisa para a sucessão do governo de São Paulo. O candidato Paulo Scaff, do MDB, tem 24% das intenções de voto. João Dória, em segundo lugar, do PSDB, tem 22%. Márcio França, do PSB, aparece com 12%. Luiz Marinho, do PT, tem 6%. Mais detalhes dessa pesquisa Ibope você vai ter ainda nesta edição do Jornal da Gazeta. Estima-se que no Brasil até 72 milhões de pessoas sejam míopes, um número que só vem aumentando e que, segundo os médicos, pode ter relação com o uso intensivo de aparelhos eletrônicos e a falta de exposição ao sol. Não faz muito tempo, Laura percebeu que a visão dela foi ficando fora de foco quando a imagem estava mais distante. Na hora de dirigir, que principalmente à noite eu não estava conseguindo ver placas. E na hora de estudar, na hora de assistir aula, quando o professor apagava a luz para deixar a sala para o projetor, eu não conseguia enxergar nem o professor nem o projetor. Com o diagnóstico vieram os óculos. Qual foi a recomendação do médico? A cada meia hora, a cada 1 hora de estudo, parar e ficar de 1 a 3 minutos olhando para o horizonte. Os pais de Laura também têm miopia, o que reforça o fator hereditário da doença. Mas não foi só isso. Essa miopia está associada ao hábito do uso de computador, smartphone, tablet, em pessoas que trabalham 12, 14, 16 horas com informática, ou com uma atividade de uso continuado da visão de perto. Especialistas afirmam que, mais do que o fator genético, são os hábitos da vida moderna que têm causado uma explosão dos casos de miopia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2010 a doença afetava 27% da população global. Em 2050, a projeção é de 52%.
Por aqui, os números não são precisos. A estimativa é de que até 72 milhões de brasileiros sejam míopes, 1/3 da população. Essa dificuldade de enxergar de longe acontece quando o olho cresce mais do que o normal e de forma alongada. E o que pode prevenir isso é um hábito cada vez menos frequente, o de estar ao ar livre, exposto à luz do sol. Um comprimento de onda do sol, que é a luz azul, vai estimular a retina e, nesse ambiente, há a secreção de um hormônio chamado dopamina pelas células da retina. Esse hormônio está relacionado com o controle do crescimento do olho. A cirurgia corretiva melhora a visão, mas o olho continua sendo míope e suscetível a complicações futuras, como catarata e glaucoma, a principal causa de cegueira irreversível. Para se proteger, só mudando o comportamento. Se corrigir a distância, tiver uma iluminação adequada, não é? E impedir que se gaste muito tempo com essas traquinagens eletrônicas, trocando parte disso por uma atividade externa, você está voltando a uma situação em que a miopia era 1/3 de prevalência do que é hoje. Em cooperação com o Ministério Público de Lisboa e a Polícia Portuguesa, a Operação Lava Jato fez hoje uma operação de busca e apreensão em Portugal, vasculhando endereços ligados ao engenheiro Mário Ildeu de Miranda, apontado como operador financeiro de esquemas de corrupção na Petrobras. O objetivo dessa operação era recolher provas que o investigado teria escondido. No dia 8 de maio, ele deixou o Brasil com 4 malas e dispositivos eletrônicos, retornando uma semana depois sem essa bagagem. A Lava Jato acredita que o material deixado em Lisboa possa ter informações que ajude nas investigações contra Mário Miranda, que é apontado como operador de propina de corrupção na Petrobras, na Europa. A segunda turma do Supremo negou hoje um pedido dos advogados do ex-ministro Gedel Vieira Lima, do MDB, para quebrar sigilo telefônico do Núcleo de Inteligência da Polícia Federal em Salvador. A defesa queria saber de que número partiu a denúncia anônima que levou a Polícia Federal ao apartamento onde foram encontrados 51 milhões de reais. Segundo as investigações, o dinheiro e o imóvel têm ligação com o ex-ministro, que está preso na Papuda, em Brasília, desde setembro do ano passado. Também foi pedida a liberdade de Gedel, mas a questão ainda deve ser analisada individualmente pelo relator do caso, ministro Luiz Edson Fachin. O Supremo Tribunal Federal determinou a prisão domiciliar do ex-diretor da Dersa, Paulo Preto. Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, havia sido solto em maio por determinação do ministro Gilmar Mendes. Hoje, a segunda turma do STF referendou a decisão de mantê-lo fora das grades, mas em prisão domiciliar com outras medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de frequentar o prédio da Dersa, de manter contato com outros investigados e de deixar o país. Ele também deverá comparecer à justiça a cada 15 dias. Paulo Preto, apontado na Lava Jato como operador de propinas do PSDB, é suspeito de desviar recursos de obras viárias em São Paulo. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a campanha do candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro. Em época de campanha, pouca gente lê programas de governo. Quem lê não acredita. Se acredita, corre o risco de passar por idiota. Ainda assim, a cenografia das disputas presidenciais inclui a exposição de ideias que permitam ao eleitor fazer um juízo mínimo de valor sobre as intenções dos candidatos. Mas Jair Bolsonaro frequenta o topo das pesquisas sem que se saiba com clareza o que ele fará, por exemplo, com a economia do país. Paulo Guedes, o ministro da Fazenda de um eventual governo Bolsonaro, tomou chá de sumiço. Desde que suas declarações sobre tributos viraram combustível para polêmicas, Paulo Guedes já fugiu de um debate televisivo com economistas de outras candidaturas, cancelou um encontro com investidores e desmarcou uma sabatina num jornal. Numa hora em que o eleitor precisa de transparência, o guru econômico do capitão brinca de esconde-esconde. Quando um candidato se torna competitivo, é até compreensível que, em meio ao tudo ou nada de uma disputa eleitoral, seu programa fique mais aguado. O que incomoda no caso de Bolsonaro é que, no calor da polarização,
A sopa servida pelo candidato evolui do estado líquido para o gasoso. O eleitor é convidado a votar num sentimento anti-PT. Ironicamente, a petista Dilma se elegeu em 2014 dizendo coisas definitivas sem definir muito bem as coisas. Deu no que está dando. Boa noite. O Ministério Público do Paraná denunciou o ex-governador Beto Richa, do PSDB, por corrupção e fraude de licitações. A mesma denúncia ao ex-governador do Paraná, Beto Richa, alcança outros 12 investigados pela Polícia Federal. Entre eles, o irmão de Beto, Pepe Richa, o primo Luiz Abi Antun e o ex-chefe de gabinete, Deonilson Roldo. Beto Richa foi preso no último dia 11 na operação que investiga desvios em contratos de manutenção de estradas rurais. O ex-governador também é investigado na Operação Lava Jato, que fez buscas na casa dele no mesmo dia da prisão. Beto Richa, que é candidato ao Senado nas próximas eleições, foi solto no dia 14 por determinação do ministro Gilmar Mendes. A Procuradoria-Geral da República afirmou hoje que o senador Aécio Neves, do PSDB, colocou seu cargo à disposição de Joesley Batista, um dos donos da JBS Friboi. A afirmação é uma resposta aos recursos apresentados pela defesa do tucano e sua irmã Andréia, denunciados por corrupção passiva. No documento, o vice-procurador-geral da República sustenta que os réus pretendem rediscutir questões já analisadas pela Suprema Corte, como a alegação de que não foi demonstrada a prática de corrupção. A Procuradoria-Geral da República rebateu os argumentos da defesa e disse que existem sim indícios suficientes de que o senador e a irmã dele empreenderam esforços para viabilizar o esquema ilícito. O senador Aécio Neves se tornou réu em abril. Ele e a irmã são acusados de pedir e receber R$2 milhões do empresário Joesley Batista. Numa nota, a defesa de Aécio disse que aguarda a análise do Supremo e que o senador está tranquilo quanto à inocência dele e de seus familiares. O Supremo Tribunal Federal determinou o imediato cumprimento da pena do senador Assir Gurgax, do PDT. Na decisão, a primeira turma do STF negou um recurso do senador, que é candidato ao governo de Rondônia, e determinou o cumprimento da pena de 4 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto. O senador foi condenado em fevereiro por crimes contra o sistema financeiro e absolvido da acusação de crimes de estelionato. Os ministros não decidiram sobre a manutenção do senador no cargo, mas em casos semelhantes têm permitido que os políticos continuem cumprindo os mandatos. Procurado, o senador Assir Gurgax disse que considera surpreendente a decisão do Supremo e que ela representa clara violação do amplo direito de defesa. Afirmou que seus advogados vão recorrer e que considera lamentável a possibilidade de que uma decisão da Suprema Corte possa ter viés político, como parece, já que ele é candidato ao governo de Rondônia. Aqui em São Paulo, a capital brasileira da gastronomia, é possível dar a volta ao mundo sem sair da cidade. Ao mesmo tempo, pratos de algumas regiões do país ainda são pouco conhecidos da maioria. É o caso do Norte, com destaque para os sabores da culinária amazônica, que vem ganhando força por aqui. Comida italiana, japonesa, nordestina e de tantos outros cantos do país e do mundo se encontra em São Paulo. Mas quando se pensa na cozinha do norte do Brasil, mesmo a capital paulista sendo essa Babel gastronômica que é, surge uma dúvida na cabeça das pessoas. Onde encontrar? Nossa, de verdade eu não sei assim. A culinária típica dos estados da Amazônia não é tão conhecida por aqui, mas aos poucos começa a se popularizar. São pelo menos 5 restaurantes que trazem nos cardápios os sabores da região norte. Este no bairro de Pinheiros, batizado com o nome de uma bebida feita de mandioca consumida pelos índios, abriu as portas há 3 anos. A ideia da chefe Débora Chornick não é reproduzir receitas tradicionais, e sim usar ingredientes e temperos amazônicos como base. Assim nasceram pratos como o pirarucu com purê de banana da terra, farinha de uarini e vinagrete no tucupi. A chefe ela dá um toque pessoal dela nas receitas, faz algumas alterações, mas basicamente usa os produtos típicos de lá. Quem experimenta logo se apaixona pelos sabores. As pimentinhas eu gosto bastante, a castanha dá uma crocância, a banana dá um saborzinho doce. Mas quem no lugar de releituras, experimentações e cozinha autoral prefere a culinária raiz,
com as receitas tradicionais do norte do Brasil, também encontra opções aqui em São Paulo. Uma delas é este restaurante aqui, que há 10 anos serve pratos como o pirarucu de casaca, a caranguejada e o pato no tucupi, do jeitinho que é feito na Amazônia. O restaurante fica no Bexiga, ao lado de tradicionais cantinas italianas. O chefe e proprietário é o paraense Paulo Leite. Há mais de 40 anos em São Paulo, ele abriu a primeira casa na década de 90. Olha, eu faço aqui a culinária original, aquela que foi concebida há 100 anos, que é a comida que a gente acostumou a comer nos finais de semana, nas datas históricas. Pratos que ajudam quem está longe da terra natal, como o Gleidson, que nasceu em Belém do Pará, a matar a fome e a saudade de casa. É maravilhoso nós termos ambientes como esse, hoje em dia, na cidade de São Paulo. Casais, amigos, famílias inteiras descobrem na mesa do restaurante que a diversidade da Amazônia vai muito além dos rios e da floresta. Quem experimenta essas delícias se encanta. Seja adulto ou criança, difícil não gostar. Eu só venho nesses lugares para experimentar essas coisas meio malucas que eles colocam no cardápio. E aí você gosta? Sim. Na Argentina, a greve geral contra a política econômica do governo Macri paralisa transportes e serviços. As ruas de Buenos Aires ficaram desertas. Aqui no Brasil, pelo menos 40 voos na rota entre São Paulo e Buenos Aires foram afetados. Essa é a 4ª greve geral contra o governo e as medidas econômicas de Maurício Macri. De acordo com as centrais sindicais, pelo menos 15 milhões de pessoas foram afetadas pela greve de 36 horas, que paralisou ônibus, metrô, trens e aeroportos argentinos. O dia foi de pouca atividade nos mercados financeiros e, segundo analistas, os efeitos da renúncia do presidente do Banco Central, Luiz Caputo, anunciada hoje, vão afetar ainda mais a situação argentina. O dólar hoje foi negociado a 39 pesos. O presidente Maurício Macri, que está em Nova York, reiterou que este não é um momento oportuno para fazer uma nova greve. Em junho, o governo argentino assinou um acordo com a FMI de 50 bilhões de dólares. A primeira parcela de 15 bilhões foi liberada logo após a assinatura, enquanto os outros 35 bilhões de dólares estavam previstos para ser liberados ao longo dos próximos 3 anos. O governo Macri afirma que esse dinheiro é necessário para estabilizar a economia argentina, mas a oposição afirma que os 15 bilhões já gastos pelo governo não conseguiram deter a corrida que fez o peso perder metade do seu valor desde janeiro. Agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Se vocês me perguntarem se os argentinos fizeram hoje uma greve geral contra o presidente Maurício Macri, eu responderia: não sei. A central peronista CGT paralisou todos os meios de transporte e construiu barreiras nas estradas. Impossível dizer se alguém não foi trabalhar para protestar contra o governo ou se alguém não chegou ao local de trabalho porque os peronistas não deixaram. Esse tipo de greve virou rotina na Argentina. No ano passado foram 2 greves gerais. Esse ano já tivemos uma terceira e a de hoje é a 4ª. Os sindicatos protestam contra o acordo do governo com a FMI. O órgão internacional emprestou 50 bilhões de dólares e amanhã deverá anunciar mais um pouquinho de dinheiro. O governo usa esse cheque especial para tentar evitar as especulações contra o peso. A moeda variou hoje a metade do que valia no começo do ano. A desvalorização traz mais inflação e com ela todo mundo sai perdendo. Mas os peronistas querem, no fundo, a volta dos subsídios aos gêneros de primeira necessidade. Macri não vai fazer isso. Para ele seria um tiro no pé, seria o abandono da meta de equilíbrio fiscal, ou seja, gastar somente o que o Estado arrecada em impostos. Mas eis que em meio a essa nova greve, agora de manhã, quem renunciou foi Luiz Caputo, nomeado há 4 meses presidente do Banco Central. Foi uma briga interna com o Ministério da Fazenda sobre deixar de flutuar o câmbio, como quer o FMI, ou limitar a flutuação a uma banda com um teto e um piso. Isso é quase uma pequena bobagem, mas a renúncia aconteceu num péssimo momento. O presidente Maurício Macri está nos Estados Unidos para negociar com o Fundo Monetário e para discursar na ONU. E poderia ter ido hoje dormir sem mais essa. É assim que o mundo gira. Boa noite. A Justiça dos Estados Unidos classificou o comediante americano Bill Cosby como predador sexual violento. Ele foi condenado à prisão por drogar e atacar sexualmente uma mulher em 2004.
O ator de 81 anos vai passar por terapia mensalmente pelo resto da vida e foi registrado numa lista de agressores sexuais que é enviada à vizinhança dele, escolas e vítimas desse crime. Cosby foi denunciado por mais de 60 mulheres que afirmaram ter sofrido algum tipo de assédio dele. Mesmo com várias denúncias, essa é a primeira vez em que um desses casos foi à justiça e o comediante condenado. Um professor foi afastado do cargo na Escola Estadual Professora Marina Sintra, aqui em São Paulo, depois que uma aluna de 11 anos fez uma denúncia de conduta inapropriada. O caso aconteceu na sexta-feira passada na Escola Estadual Professora Marina Sintra, na Avenida Consolação, no centro de São Paulo. Uma aluna de 11 anos de idade disse que o professor temporário de educação física teria perguntado se ela era virgem, se teria a primeira relação com um homem mais velho e se trocaria fotos nuas com ele. A menina contou aos pais, que fizeram um boletim de ocorrência. Na escola, a diretora foi procurada, mas não está autorizada a dar entrevistas. O professor de 41 anos não é concursado, mas declarou que trabalha há 12 anos para a Secretaria de Educação. Ele também é professor nessa escola, na região central. Ontem, ao voltar ao colégio, o professor teve o carro depredado e foi à delegacia registrar queixa. Contou que foi ameaçado de morte por 2 homens desconhecidos. O delegado do 4º Distrito Policial diz que a questão é muito delicada e precisa de cautela. Inicialmente foi até propagado de que seriam outras vítimas, mas não temos essa informação. A informação oficial é uma criança que noticiou esse fato. É um caso que é extremamente delicado, porque pode gerar consequências ruins tanto para um lado como para o outro. No boletim de ocorrência feito pelo professor, ele nega o assédio e diz que as acusações são injustas e que já estão causando problemas na vida profissional e da família dele. Nos registros oficiais, ele não tem passagem pela polícia. A Secretaria de Estado da Educação afastou o professor imediatamente e comunicou também ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar para que o caso também seja investigado por esses órgãos. O docente tem agora 3 dias para apresentar a defesa no processo aberto na Diretoria Regional da Educação do Centro. Se as denúncias forem comprovadas, ele será demitido. O Unicef e o Facebook testam uma experiência inédita e bem diferente aqui no Brasil. Um perfil criado interage com adolescentes através da inteligência artificial. O objetivo é ajudar vítimas e evitar o compartilhamento de imagens íntimas nas redes sociais. Fabi Grossi tem 21 anos. Ela terminou um relacionamento e agora o ex resolveu espalhar um vídeo íntimo do casal nas redes sociais. Eu consigo acreditar. E para ajudar já chegaram umas 50 mensagens de número que eu não conheço. Eu nem tô lendo mais. Fabi não existe. Ela é personagem de uma ação de combate ao cyberbullying e o compartilhamento de imagens íntimas nas redes sociais promovido pelo Unicef, o Fundo da ONU para a Infância, em parceria com o Facebook. Para conhecer a ação, é preciso começar a trocar mensagens pelo Messenger no perfil do Projeto Caretas no Facebook, indicado para jovens a partir dos 13 anos de idade. A Fabi Grossi é inteligência artificial. Então a história vai por vários caminhos, tudo dependendo de como o adolescente responde e como ele reage. É uma conversa individual em que o adolescente pode, de certa maneira, expor as suas preocupações e aprender com a experiência da Fabi, da nossa personagem. No final da experiência no Facebook, o Unicef fez uma pesquisa que foi respondida por 100 mil pessoas que interagiram com a personagem. A maioria tinha entre 14 e 18 anos e era menina. Metade diz já ter enviado nudes e 80% disseram que já receberam fotos íntimas de outras pessoas. Conversando com alunos do ensino médio de uma escola aqui de São Paulo, a gente percebe que a experiência da Fabi Grossi não está distante do cotidiano dos adolescentes. Eles têm entre 15 e 16 anos e conhecem de perto situações como as da personagem. Ele me mostrou como troféu e eu falei pra ele parar porque, eu me senti desconfortável vendo ele mostrando as fotos fotos íntimas da pessoa. Nas conversas pelo Messenger, a personagem do Unicef vai aos poucos informando aos adolescentes como pedir ajuda e quem procurar. Um dos sites informados é o do SaferNet, uma ONG que encaminha denúncias. Só que em São Paulo este ano foram 169 atendimentos relacionados à exposição íntima e agressões virtuais. Os jovens que foram convidados por nós a interagir com a Fabi Grossi disseram que a experiência foi válida, apesar de acharem, às vezes, a inteligência artificial um pouco
pouco repetitiva. Avaliam que o assunto tem que estar presente também dentro das famílias. Se uma família estiver bem preparada para preparar o seu filho, tanto emocionalmente, psicologicamente, se ele estiver bem preparado, eu acho que ele pode passar por uma situação muito parecida e vai conseguir superar. E vamos a mais detalhes da pesquisa Ibope para o governo de São Paulo. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pelo Estadão. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Scaff e Dória estão tecnicamente empatados. Vamos aos números. O candidato do MDB, Paulo Scaff, tinha 24% no levantamento divulgado na quarta-feira passada e hoje manteve o índice. João Dória, do PSDB, tinha 23% e agora caiu 1 ponto, tem 22%. Márcio França, do PSB, tinha 9% e subiu 3 pontos percentuais no novo Ibope e tem agora 12%. Luiz Marinho, do PT, aparecia com 8% na semana passada e hoje caiu 2 pontos, tem agora 6%. Major Costa Silva, do Democracia Cristã, tinha 2% e agora foi a 4%. Professora Lisete, do PSOL, manteve os 2%. Os demais candidatos atingiram 1% ou não pontuaram. Brancos nulos eram 17% e hoje 18%. Não sabe, não respondeu, era 11% e agora 7%. Num segundo turno entre Scaff e Dória, o MDBista ganharia a disputa com 39%. O tucano registraria 31%. Brancos e nulos, 23%. Não sabe ou não responderam, 7%. O Ibope divulgou também agora à noite a pesquisa de intenção de voto para o Senado Federal em São Paulo. Os dois candidatos mais votados vencem a disputa e, segundo a pesquisa, Eduardo Suplicy, do PT, está na liderança com 28% das intenções de voto. Mara Gabrilli, do PSDB, tem 15%, empatada com o candidato Major Olímpio, do PSL. Mário Covas, do Podemos, tem 13% e está tecnicamente empatado com Mara Gabrilli e Major Olímpio na disputa da segunda vaga. Ricardo Trípoli, do PSDB, tem 10%, seguido por Maureen Maggi, do PSB, que tem 9%, e Cidinha, do MDB, que tem 6%. Os demais candidatos atingiram no máximo 4%. Brancos e nulos chegam a 34%. 37% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder. A seguir, Maria Lídia Flandoli entrevista Fernando Marcato, professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, sobre os limites legais para a concessão de indulto ao ex-presidente Lula. Até já. Investimento parece algo complicado, mas não é. Quer ver? Você sabe o que são ações? São pequenas partes de uma empresa que você pode comprar. Rentabilidade. Alguém sabe? É o retorno que você tem sobre o dinheiro investido. Agora essa é difícil. Volatilidade. Não é difícil, não. É quanto seus investimentos variam com as mudanças na economia. Vocês estão demais, hein? Parabéns. Agora é só investir pelo app do Banco do Brasil. Invista com taxa zero, de um jeito simples e descomplicado. Rapaz, eu fui ministro da Educação do Lula no melhor momento da história desse país. Juntos nós fizemos o ProUni, o FIES Enfiador, o SISU, o Novo Enem e abrimos as portas das universidades para milhões de brasileiros. Não é à toa que o Haddad ficou 7 anos no ministério e se transformou no ministro mais importante desse país. Agora eu assumo a missão mais importante da minha vida, trazer o Brasil de Lula de volta, com oportunidades para todos. Vamos juntos. Haddad é Lula, é 3 é o povo, é o Brasil feliz de novo. Nossa, sua pele tá ótima. Já sei. Tá apaixonada, né? Tô. Por 2. Por 2? Pelo creme, pelas cápsulas do novo Make-up Rejuvenescedor. O creme com nanotecnologia possui Q10 e efeito tensor. Já as cápsulas estimulam a produção de colágeno, ajudando na firmeza da pele. Novo Make-up Rejuvenescedor. Carinho em dobro para sua pele. A Rede TV fez um debate com os principais candidatos a senador por São Paulo. Você disse à Folha de São Paulo que gostaria de ir preso com o Lula. A juíza, a doutora Carolina, não permitiu até que eu fosse visitar pessoalmente o Lula, então não pude estar lá. É para isso que o Suplicy quer voltar ao Senado? Para soltar o Lula? Precisamos agora de alguém que resolva os principais problemas de São Paulo. Então pesquise e compare. Tá
fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Venho afirmando e repito, segurança é polícia na rua e bandidos na cadeia. Não adianta a polícia prender se as leis ajudam a soltar. Precisamos acabar com isso. Mas só se muda a lei em Brasília. Como governador, terei a força necessária com o apoio da nossa grande bancada para endurecer as leis contra o crime e acabar com a saída de presos nos feriados. Que bandido não tem que ter feriado. Bandido deve cumprir pena na cadeia. Começa agora a festa de premiação dos melhores do ano no mundo do futebol. Senhoras e senhores, muito boa noite. É maravilhoso poder recebê-los aqui. Queria agradecer a TV Gazeta. Todo mundo contribuiu para a gente chegar e ser a melhor defesa do campeonato. E todos nós sabemos o quanto o trabalho de equipe é fundamental para o sucesso. É emoção demais, né? O futebol é a paixão de todos que estão aqui. Todo mundo que chega aqui chega muito feliz e isso dá inspiração para seguir um ano, para poder estar aqui no próximo ano. Obrigado a todos aqueles que votaram em mim. Estou muito feliz por receber prêmios dessa importância. Pelo seu trabalho, pelo seu talento, pela sua perseverança. Parabéns. Um beijo para todos vocês. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. O Ibope também pesquisou a intenção de votos dos paulistas para a disputa presidencial. Jair Bolsonaro lidera em São Paulo, que ele tinha 30% e agora tem 33%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 13% e agora tem 14%. Fernando Haddad, do PT, aparecia em São Paulo com 13% e agora tem 12%. Ciro Gomes, do PDT, foi de 8% para 10%. E Marina Silva, da Rede, foi de 6% para 4%. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os limites legais para a concessão de indulto ao ex-presidente Lula. Entrevisto Fernando Marcato, professor de Direito Público da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Muito obrigada, professor, por estar aqui. Bom, a questão do indulto do ex-presidente Lula é um tema recorrente nessa véspera de eleição. Então, acho muito interessante que o senhor nos oriente, nos esclareça sobre essas formas que são previstas na legislação brasileira para o perdão de pessoas que foram condenadas pela justiça. O indulto, a graça e a anistia. Dessas três formas, quais delas o ex-presidente Lula poderia ser beneficiado? Boa noite, Maria Lídia. O ex-presidente poderia se beneficiar do indulto ou da graça. O indulto é uma medida geral, que ela abrange um conjunto de presos. Né? Então, o presidente edita um decreto com critérios permitindo que determinados presos que atendam a esses critérios possam ser indultados, possam ser liberados. Isso acontece anualmente, o famoso indulto de Natal. Uma vez só por ano? Acontece uma vez por ano no Natal. Né? Então, essa é praxe. Né? O presidente costuma editar esse tipo de decreto. A graça, ou indulto individual, ela é para um único preso. Então, eventualmente por questões humanitárias, um preso que sofre algum tipo de perseguição política, que vai ser extraditado, ele pode então ser agraciado pelo presidente da República. Né? Agora, o Supremo já controlou os critérios para esse indulto. Bom, agora então vamos dar uma paradinha aqui, professor, para esclarecimento. O senhor fala da questão da graça. Então eu quero parar aqui um pouquinho, porque
O senhor mencionou a questão de uma pessoa que possa estar sendo vítima de uma perseguição política, e esse é o argumento dos aliados do presidente Lula, dos apoiadores do presidente Lula, dos filiados do PT, que Lula é um preso político. No caso dele, se configura essa circunstância, o que daria a ele a prerrogativa de poder receber o benefício da graça? Veja, parece muito difícil que um futuro presidente, no caso teria que ser o presidente alinhado, né, com o ex-presidente Lula, vá justificar a concessão da graça nessas bases. Porque o que os apoiadores do presidente Lula questionam é a própria atuação do judiciário. Então, se o presidente disser, olha, o judiciário está perseguindo o ex-presidente, certamente seria uma afronta ao judiciário. E aí, como eu disse, o Supremo Tribunal Federal, no passado, já interferiu nos critérios para a concessão de indulto. O ministro Barroso fez isso com o decreto editado pelo presidente Temer. Ah, sim, quando ele interferiu naquele decreto de indulto do Temer. Exato. Ele fez algumas restrições. Agora, nesse sentido, em relação ao indulto, que tem alguma das restrições, foi uma só, são várias restrições. O que foi exatamente que foi contemplado? O que seria um cenário mais provável? Que um futuro presidente desse um indulto sob o véu de que ele estaria beneficiando um conjunto de presos e não um único preso. Do ponto de vista político faria mais sentido. Mas o que o ministro Barroso fez foi, ele mandou alterar, ou ele declarou inconstitucional, primeiro, os tipos de crimes que foram indultados. Então, o ministro Barroso, ele disse que crime de corrupção não poderia ser objeto de indulto. E antes não havia? Antes não havia essa restrição. E o prazo, antes eram para presos que tinham cumprido 1/4 da pena. O presidente Temer diminuiu para 1/5 da pena e o ministro Barroso subiu para 1/3 da pena. Sim. Então, houve já esse controle feito... Quer dizer, o prazo de cumprimento da pena, que foi diminuído, não pode. Exato. Segundo o Supremo, segundo o ministro Barroso. Agora, isso é decisão de apenas um ministro da Suprema Corte ou só vale mesmo, assim, se a coisa só tem validade se passar pelo plenário? Ela é monocrática. Agora ela precisa... Basta ser monocrática? Não, ela precisa agora subir, quer dizer, o decreto foi suspenso. O decreto, sim. Sim, então o que teria que haver? Se houvesse esse novo decreto, haveria um novo questionamento e uma possível nova decisão monocrática. Sim. Para que essa decisão do Barroso valha para todos, ela precisa ir para o plenário. Só que o plenário não pautou isso. E ela hoje está lá, está valendo. Mas está em suspenso, né? Não há uma decisão do... Bom, uma outra questão, professor, é o seguinte, o candidato Fernando Haddad já tem dito algumas vezes, embora até pressionado no partido dele, hoje mesmo a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que ela não vê problema nenhum nessa questão do indulto para o presidente Lula. E Haddad disse que ele, se eleito presidente da República, não concederia o indulto ao presidente Lula. Bom... Agora, eu quero saber o seguinte, para poder conceder esse benefício, o presidente eleito tem que tomar posse. Esse é um dos itens. Nesse meio tempo, o presidente da República é Michel Temer. Michel Temer pode conceder indulto ao presidente Lula, como já se cogitou numa suposta negociação política com Fernando Haddad, se eleito. Aí, e Temer, se fosse tornado réu e condenado pelas denúncias de corrupção que estão sendo investigadas e envolvem o nome dele, então Temer tem a prerrogativa de conceder no Natal indulto a Lula? A prerrogativa ele tem. Agora, uma hipótese provável é que o Supremo venha então agir como ele tem agido nos últimos tempos. Se houver uma grande comoção em função de uma medida dessa, aquela decisão do Barroso pode se repetir ou o próprio tema pode ser pautado
pelo Pleno. E aí, nesse caso... Pautado quer dizer o quê? Quando o senhor fala pode ser levado pautado. a julgamento. Ah, né? sim. Ou A seja, decisão. A decisão se do houver Barroso... um indulto, a decisão pode ser levada a julgamento, no Supremo. No Supremo. Nesse caso, o Supremo pode confirmar a decisão do Barroso e aí o indulto ao Lula não valeria. Por aquela razão de ter sido inserida a restrição, Exato. Quando o crime é de corrupção, não pode ser passível de indulto. É isso? É isso. Bom, uma outra questão, professor, na sua experiência, na questão das probabilidades, o senhor acha provável que, considerando essas dificuldades que o senhor destacou agora, que são restrições legais, que seja provável que Lula seja perdoado e solto pelo presidente eleito no próximo dia 7? Olhando aí mais no cenário político também, né? Parece improvável, até o próprio Haddad já se manifestou, né? Como você mencionou, uma medida dessa natureza. Né? Porque o nível de comoção pode ser muito grande e o Supremo então pode agir para impedir. O que parece mais provável, isso já está mais ou menos anunciado, é que o Supremo paute ou coloque para julgamento aquela ação que diz que é inconstitucional alguém ser preso mesmo condenado em segunda instância. Sim. Né? Que ficou em suspenso. Que ficou em suspenso. Porque tem uma jurisprudência. Exato. Mas a própria Rosa Weber já disse que vai mudar a opinião dela quando isso for... Então, é mais provável que o caminho, se ele for solto, seja por esse caminho, por uma decisão do Supremo. Que aí cai aquela razão pela qual, da ficha limpa, ele foi preso. Né? Ele foi condenado em segunda instância. Condenado em segunda instância. Ok. Professor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini. Hoje foi mais um dia quente de primavera aqui na capital, com máxima de 30 graus e sem chuva. E olha, de acordo com a meteorologia, teremos mudanças no tempo a partir de amanhã. Vamos ver com Mariana Armentano os detalhes da previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo. Ainda faz bastante calor pelo país, mas temos algumas novidades em relação às chuvas. É que 2 sistemas de baixa pressão, um no Paraguai e outro na costa paulista, espalham muitas nuvens carregadas sobre o centro-sul do Brasil. Por isso, entre o norte do Rio Grande do Sul até o sul do Mato Grosso do Sul e aqui em São Paulo, não se descarta chuva forte. Até a noitinha pode chover também de forma mais pontual no sul do Rio e em áreas do sul de Minas Gerais. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas? Em Campo Grande, máxima de 29, com chuvas a qualquer hora. No Rio, faz até 37 graus, com pancadas só à noitinha. Em Teresina, faz um calorão amanhã, na casa dos 38 graus à tarde. E na capital paranaense, por causa do tempo mais chuvoso, até com risco de temporais, os termômetros ficam entre 16 e 23 graus apenas. Para São Paulo, a previsão ainda é de muito calor em todo o estado. Mas como já foi dito, nuvens carregadas provocam pancadas de chuva em todas as regiões, com exceção do Nordeste paulista. Há risco de chuva forte no oeste, no sul, no leste de São Paulo, inclusive aqui na capital. E olha o calorão, chega a fazer até 35 graus em Bauru, em Ribeirão Preto, em Araraquara e em São José do Rio Preto. Na faixa mais ao leste, teremos máxima de 34 graus em Campinas e de 33 em Sorocaba e também em São José dos Campos. Para a capital, ainda temos dias quentes, mas eu já adianto que esfria um pouquinho no fim de semana, viu? Nessa madrugada, mínima de 17 e máxima amanhã à tarde, na casa dos 31 graus, com chuvas à noite. Aí na quinta-feira já pode chover a qualquer hora, a máxima cai para 28 e na sexta não deve fazer mais que 22 graus por aqui, ainda com tempo bem estável. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Na nova pesquisa Ibope, Dória e Scaff lideram e continuam tecnicamente empatados com 24% e 22%. Há 12 dias da eleição, firma-se a tendência de segundo turno para governador de São Paulo. Ex-diretor da Dersa no governo Serra perde a liberdade e vai para a prisão domiciliar. Suspeito de corrupção no Rodoanel, Paulo Vieira de Souza terá de usar tornozeleira.
Equipe da Lava Jato faz buscas em Lisboa atrás de provas de corrupção na Petrobras. O alvo é um operador de propinas para o PMDB e o PT num contrato com a Odebrecht. Temer continua com apenas 4% de aprovação na pesquisa Ibope. Em discurso na ONU, o presidente exibe confiança e afirma que melhorou a situação do Brasil. Um ano depois do incêndio, o mercado municipal de Santo Amaro continua abandonado. O prédio está fechado e algumas barracas funcionam precariamente no estacionamento. Adolescentes de São Paulo criticam o uso de redes sociais para divulgar imagens íntimas. Uma ação do Unicef com o Facebook orienta a pedir ajuda e encaminhar denúncias de assédio. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma ótima noite para você e até lá.